eu solicitei a todos que primeiro discutisse o conteúdo do projeto, para não ter preconceito em relação ao projeto ou da forma que o projeto chegou. Não que não tenha importância discutir a forma, se é regime de urgência, não estou dizendo isso, mas que era fundamental nos ater, em primeiro lugar, ao conteúdo. Se não chegássemos a um acordo de conteúdo, poderíamos ter mais tempo para discutir o projeto, mas que avaliássemos o conteúdo do projeto. Eu fiquei na reunião que foi marcada, na audiência pública, o dia inteiro, junto, inclusive, com o deputado Sávio Souza Cruz. Fiz questão de ficar o dia inteiro e escutei todos os sinões que foram feitos ao projeto, todas as contribuições, as críticas, algumas sinceras, outras eu acho que são críticas mais de preconceito. Pude fazer uma avaliação, que é uma avaliação minha. E julgo que o projeto, através do substitutivo, tem agora um grande avanço. Tem alguns dizendo até que o projeto é outro. Eu não diria isso. Mas o projeto avançou muito em relação ao que ele veio para cá. Em especial nos pontos que foram sugeridos por ambientalistas, entidades do movimento social e do movimento popular, que nós fomos acatando. Mas veja bem, da oposição quando foi sincero, porque quando a oposição disse, é regime de urgência, eu não voto. Mas é a mesma oposição que governou por lei delegada. Só Aécio Neves fez 200 leis delegadas. Muitas delas foram leis delegadas no meio ambiente, decretos e leis delegadas. Então, quando a oposição fala que não aceita regime de urgência, eu sinceramente acho que a oposição está, neste caso, equivocada e fazendo uma intervenção meramente oportunista no sentido do momento, porque não reclamaram das leis delegadas, votaram as leis delegadas, e as leis delegadas foram feitas em quantidade, só do senador Aécio Neves, de 200 de leis delegadas, várias delas no meio ambiente. Então, quando o Tucano vem aqui reclamar da urgência, eu acho que é brincadeira de mau gosto. Mas que o movimento queira discutir mais, eu concordo, porque o movimento tem razão de querer discutir. Demagogia é outra coisa, não estou referindo ao movimento que tem razão de discutir. Mas eu já dizia que o fundamental era ir no conteúdo. O que o movimento apresentou como conteúdo? É impossível retirar o Ministério Público do Copan. Foi acatado, o Ministério Público está no Copan. Tem até uma emenda dele estar em toda a Câmara Técnica. Não acho razoável o Ministério Público estar em toda a Câmara Técnica, até porque ele fará estudo técnico. O Ministério Público caberá no Copan, inclusive, a sua análise do conjunto do projeto, e assim o fará. Então, está garantida a presença do Ministério Público, ponto que eu julgo fundamental, que o movimento quis e que o Ministério Público também se reivindicou. Segundo, o Copan não perder o seu poder de decisão com caráter deliberativo. Também foi colocado no substitutivo e eu julgo correto. Vou dizer mais. O Copan tem poder deliberativo, até na ditadura militar tinha, e acho errado tirar. Nem os tucanos tiraram o poder deliberativo, nem os tucanos. Fizeram um Copan de mentirinha, com decreto. Copan, vocês sabem que é por decreto? Que os tucanos fizeram com decreto. É assim, a tarde inteira ele xingou o Lula, xingou a Dilma, esbravejou, xingou e falou. Quando escuta conteúdo, não sabe escutar, porque vai na raiz da discussão real. O Copan, nem os tucanos tiraram o poder do Copan. Eu digo nem os tucanos porque, embora burocratizasse o Copan é uma entidade completamente burocrática, ela tem que ser democratizada, mas tem que manter o poder do Copan. Isso está também no substitutivo, foi acatado, também como sugestão das entidades que estavam aqui e que estão discutindo. Polícia Ambiental também está acatado no substitutivo. Não era a intenção do governo a retirada, segundo o Sávio Souza Cruz aquele dia colocou. Era apenas uma visão de como fazer a Polícia Ambiental estar presente nisso, e ele discutiu uma outra forma. Não convenceu o movimento acha que deve manter da forma que está. Também está no substitutivo. A criação de uma superintendência para ver projetos especiais. Qual que era o receio? Que esta superintendência, vendo projetos especiais da superintendência,
ela aprovasse esses projetos, passando por cima da forma de aprovação de análise, etc. Também foi modificado, ficando claro, os projetos virão do Conselho, e não mais do governo ou do secretário, do Conselho, e essa superintendência agiliza a análise. Feita a análise, é remetido ao processo normal de todo o projeto, sendo ele classificado como nível 1, 2, 3, 4, 5, mas seguirá também normalmente a sua análise. Isso não só foi acatado, como foi aperfeiçoado dentro do projeto. Um quinto ponto importante, porque agora eu fico impressionado de ver deputado falar agora que aconteceu, o que aconteceu em Mariana, querem aprovar esse projeto. O que tem uma coisa a ver com outra? Por que aconteceu Mariana? Foi dentro da legislação atual. Aliás, Minas é a casa da mãe Joana das mineradoras e não é de hoje, não. Eu, em 2003, propus uma CPI das mineradoras aqui e o governo passado não permitiu fazer comissão parlamentar de inquérito, porque dizia que estava tudo bem, que Minas Gerais era maravilha e tome licenciamento para tudo quanto é mineradora, mineroduto e tudo mais. Agora vem dizer que este projeto não pode ser aprovado por causa da questão do minerador, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, aproveitando o projeto, leiam no substitutivo, tem um capítulo à parte agora, endurecendo com as mineradoras nesse projeto. Por exemplo, terão que apresentar um plano de segurança na licença-operação, que não estava na legislação e vai estar agora. Então, está melhorando o rigor contra as mineradoras neste projeto. É o tudo, é o absoluto? Não, é pouco em relação. Mas está melhor do que eu estava. E nós vamos apresentar, a partir da comissão extraordinária, que eu faço parte, inclusive, como relator, muito mais coisas severas em relação à mineração, para não ser a casa da mãe Joana, que era no governo passado. E digo mais, estão aqui agora nervosos, falando da mineração, para onde ia CEFEM? Onde o governo passado deixou CEFEM? Para Minas Arena, lembram? 39, não, 59 milhões foi parar na Minas Arena com o pagamento do CEFEM, ao invés de ir, durante o governo passado, para segurança e fiscalização. Agora descobriram que tem coisa errada. O governador Pimentel foi eleito, Minas já não é mais perfeita, mas Minas era a ilha da fantasia, com Andréia Neves controlando tudo que devia controlar, toda a imprensa. Eu vi gente aqui de movimento social, da ANDA, dizer que no passado Minas era um exemplo ambiental. Que exemplo? Quando que Minas foi exemplo? Este tipo de avaliação eu não tenho, não. Minas continua ruim do ponto de vista da defesa do meio ambiente. Tem que melhorar muito. O projeto melhora um pouco, porque ele vai agilizar o procedimento de pequenos empreendimentos que estarão mais ágeis e precisam estar, através da SUPRAM. Faço um parênteses, cabe recurso, mesmo na SUPRAM ou COPAN, que tem caráter deliberativo final, está mantido no texto. Mas não ficará preocupado com os pequenos projetos, e sim com os projetos maiores, com a fiscalização maior dos grandes empreendimentos. Então, nesse sentido, melhora. Por isso eu quero discutir o conteúdo. Mas aos companheiros do movimento social, que eu prezo muito, que é a área que eu sempre atuei. Se tiver dentro do substitutivo mais alguma coisa, nós estamos dispostos a fazer a conversação. Mas vir com preconceito, confundindo tucano com passarinho, aí é difícil. Passar gato por lebre já é difícil. Passar tucano por passarinho não dá certo. E muitos estão querendo apresentar um tucano como se fosse um passarinho voando. É tucano, tem bico longo. Então tomem cuidado, a legislação que estava não foi boa para Minas Gerais. Mantê-la como está é bom? Eu julgo que não. Por isso tem eleições também no Poder Executivo. Quando perde o outro governo é assim. Eu sei que foi dolorida a derrota do senador Aécio Neves. Perdeu em Minas. Perdeu para Dilma no Brasil por causa de Minas. Minas derrotou Aécio. E aí eles não conseguem engolir que nós precisamos de governar. Que não é mais o tempo das leis delegadas, não é mais o tempo da ditadura que as coisas vêm para cá para ser discutido. Tinha muito decreto? É verdade. Estamos diminuindo o número de decretos. Então a crítica foi feita e aqui está sendo absorvida. Antigamente isso era por lei delegada. Não vinha para cá.
O movimento nem ficava sabendo, nem aqui vinha, porque era feito tudo nos escritórios do senador Aécio Neves, do senador Anastasia e da Renata Vilhena. Assim eram feitas as leis. As leis não eram feitas na Assembleia Legislativa. Estamos abertos, é evidente, à discussão do conteúdo, mas não de preconceito, de ódio. Política com ódio, com fígado, de discutir isso com o negócio que o Lula, que não sei o quê, para fazer política do ódio a um partido, não é democrático, não resolve o problema da democracia. Democracia se resolve discutindo o conteúdo, vendo quem tem razão, quem não tem, esclarecendo. Não que sejamos os donos da razão e da verdade, mas também não somos o dono da mentira.